Olá, queridos alunos do Enem, vamos a mais uma solução de uma questão sobre gráfico relacionado com função aqui, que caiu no Enem 2020. Vamos ao enunciado. A figura ilustra a vista superior de um brinquedo gira-gira. Esse brinquedo aqui, ó, gira-gira. Em um parque de diversões, no qual a linha contínua em formato circular, tendo O como seu centro, indica o assento onde as crianças se posicionam no brinquedo. O ponto P indica a posição ocupada por uma criança em um instante de tempo T, quando o brinquedo está girando continuamente no sentido anti-horário. Então, aqui tem a criança, né, no ponto P, ou com maior aqui, ponto P, né? O sentido anti-horário é para cá, certo? Tá girando assim, né? Tá? Imagina a criança olhando assim de cima. Visto de cima, então a criança aqui tá girando. Muito bem, vamos ver a pergunta do problema. O brinquedo está situado nas proximidades de duas paredes verticais e perpendiculares entre si. Agora que é importante, seja D, a distância de P até a parede I. Então, só para não né, prestar bem atenção aqui no que é o D, a distância do ponto P até a parede I. Parede I é aqui, ó, parede I é essa parede, a vertical. Então, a distância, vamos colocar aqui a distância aqui no início, né? Esse aqui é D, ok? Distância do P. E aí, tá girando aqui, tá? Muito bem. O gráfico que melhor representa em função do tempo, a partir do instante T, a distância D. Então, vamos analisar aqui. É para você fazer um gráfico, certo? De distância no decorrer do tempo, tá? Então, vamos entender aqui, nesse movimento aqui que a criança está fazendo no gira-gira. Então, vê, tem uma distância, certo? Depois de um certo tempo, vai estar aqui o ponto P. A distância, a parede I, ela vai aumentar, né? Daqui a pouco ele está aqui. Aí a distância ao ponto P vai aumentar. Vai chegar no máximo aqui. Por quê? Quando vem para cá, a criança ainda está aumentando, né? Ainda está aumentando. Aqui não é o máximo, não. Vai. Até aqui é a distância máxima, certo? Então, a parte de uma distância mínima, conforme vai o movimento, quando chega nesse ponto é uma distância máxima, que é daqui a aqui. Só que quando vai para esse ponto, começa a diminuir a distância de novo. Deu para entender? E quando chega aqui a distância mínima, depois vai aumentando até a distância máxima, que é esse ponto que vamos chamar de Q, depois vai diminuir, e assim fica. Então, agora nós vamos analisar os gráficos. Quando a gente vê que a distância vai variando de uma distância mínima para uma distância máxima e depois volta. Então, isso de ser periódico, é periódico, né? Distância mínima, distância máxima, distância mínima, distância máxima. Para fenômenos periódicos, a função é senoidal. Senoidal. E o gráfico é uma senoide. Então, aí você escolhe qual alternativa que tem, as alternativas que tem uma senoide. É a alternativa D e a alternativa C. Então, você já elimina as outras. Tá? Muito bem. Agora, é a C ou é a D? Veja, foi falado aqui, nós percebemos que a distância inicial é a mínima. É mínima. No início, a distância é mínima. Então, do T inicial. Nesse aqui, ele não é a mínima, tá no meio, né? Ó, depois aumenta. Aqui a máxima, aqui a mínima. Aqui seria a mínima do D, né? D mínimo. No início, ele não tá no mínimo, e nós vimos que está. Vamos analisar agora a alternativa C. No início, está no mínimo, D mínimo aqui.
Aí vai aumentando, 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 até chegar no ponto Q, que aqui é o D máximo. Depois vai diminuindo, diminuindo até o D mínimo. E fica nesse movimento periódico. Então, a alternativa que corresponde ao movimento da distância até a parede em relação ao tempo é a alternativa C. Bom, pessoal, qualquer dúvida estou à disposição. Até o próximo vídeo.